Entendido o que é o overruling, qual que é o primeiro passo? Eu encontrar uma decisão do STJ da época em que o meu processo prescreveu, nesse caso aqui, lá de 2018, até se for depois do mês 4 de 2018, melhor, e vou citar essa jurisprudência. E vou falar o seguinte para o magistrado. Então, primeiro ponto, encontrar uma jurisprudência que tenha o posicionamento favorável e que seja como que eu posso colocar aqui? E que seja posterior à prescrição. A data da prescrição. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, beleza. Encontrei lá a minha decisão que é posterior à prescrição. Perfeito, ótimo. Eu vou citar essa decisão dentro do meu processo e agora a gente vai construir aqui, eu vou deixar maior isso daqui, pode ficar tranquilo, eu vou construir com vocês a tese, ela vai ser construída em cima dessa outra que eu já faço. Essa outra que está aqui é uma tese para pedir o distinguish. Agora a gente não vai falar do distinguish, a gente vai falar do overruling. Coloca assim que é para o magistrado não saber o que é e ter que pesquisar essa palavra, tá? Vai ficar bem legal quando ele precisar pesquisar. E eu vou responder as perguntas de vocês no final, podem ficar tranquilo também. Vamos até aumentar um pouco aqui, para ficar mais fácil de ver. Beleza. Então vamos lá. Por fim, trago como precedente a decisão número tal do STJ que, vamos lá, que, por fim, trago como precedente a decisão número tal do STJ que não considerava o acórdão confirmatório da decisão condenatória como marco interruptivo da prescrição. Então, primeiro ponto, eu já estou falando aqui, trago como precedente a decisão tal que não considerava o acórdão confirmatório da decisão condenatória como marco interruptivo da prescrição, vírgula, na época em que ocorreu, vamos colocar em que esta ocorreu no presente processo. Depois vocês mudam a redação do jeito que vocês quiserem, tá? O que eu estou querendo dar a ideia só? Que, olha só, não considerava o acórdão confirmatório da decisão condenatória como marco interruptivo da prescrição, na época em que esta ocorreu no presente processo. Então, eu já estou dizendo que a prescrição ocorreu no presente processo, vírgula. Qual seja, ainda para ficar melhor aqui. Eu posso colocar, dia era 13 do 4, né? 13 do 3? 13 do 3. 13 do 3 de 2018. Vamos usar aquele exemplo ali como base, tá? Aí, você pode explicar aqui, pode pegar um pedaço lá das decisões do ministro e colocar aqui se você quiser. E aí você vai explicar toda essa problemática. Olha só, a sentença condenatória interrompeu o prazo da prescrição em 13 do 3 de 2016. Tá errado essa conta aqui. Aqui acho que seria 12, mas não tem problema, tá? Depois a gente ajeita. A sentença condenatória interrompeu o prazo da prescrição em 13 do 3 de 2016, vírgula. Depois dela, vírgula, nenhum outro marco interruptivo teve efeito. O réu era menor de 21 anos na data do fato. Assim, a prescrição irá correr. Vamos mudar. Assim, estou mostrando como eu faço os meus pedidos, tá? Assim, o prazo prescricional correrá pela metade. Ponto. Aí você pode colocar conforme artigo, Só para ficar bonitinho, eu vou fazer a tese bruta, depois vocês dão uma lapidada dela. No presente caso, como a condenação
foi de 1 ano e 6 meses, vou chutar uma data aqui, tá? 1 ano e 6 meses, vírgula, o prazo prescricional ocorre em 2 anos, vírgula, ou seja, no dia 13/3/2018, ponto. Aí, nós temos que explicar para o juiz exatamente tudo que eu expliquei para vocês até agora aqui. Falar para ele, olha, isso aqui é uma sentença declaratória, tá? A sentença, a extinção da punibilidade do réu deve ser declarada, pois o entendimento que vigorava na época em que o processo prescreveu era que o marco interruptivo peraí, deixa eu pensar de novo aqui. A extinção da punibilidade do réu deve ser declarada, pois o entendimento que vigorava na época em que o processo prescreveu era que o acórdão confirmatório de decisão condenatória não é marco interruptivo da prescrição. Depois a gente lê tudo e arruma o texto. Beleza, até aqui o que eu falei? Comentei o que tinha, falei da sentença, agora a gente vai entrar dentro do overruling, tá? Caso vossa... vamos continuar aqui. A situação do réu se mostra semelhante ao caso proposto, pois também teve o processo prescrito na data da decisão proferida por este tribunal. Ponto. Assim sendo, utilizo tal precedente para, em caso de negativa da declaração da extinção de punibilidade pela prescrição, caso de negativa, vírgula, façam vossas excelências, aí a gente vai tirar a distinção, façam não, demonstrem, né? Demonstrem, vossas excelências, a superação do entendimento, overruling, com fundamento no artigo tal, sob pena de nulidade da decisão por falta de fundamentação, conforme artigo 564, inciso 5 do CPP. Aqui, eu acho que a gente pode colocar com fundamento no artigo, e aí a gente vai voltar aqui em cima, e vai pegar também o artigo do Código de Processo Civil, esse aqui, para ganhar uma força aqui na nossa decisão. Com fundamento no artigo tal, vírgula, utilizando em analogia, tá? Ou no vamos tá rapidinho, ou no artigo 315, parágrafo 2º, sob pena de nulidade da decisão por falta de fundamentação, conforme artigo 564, inciso 5 do Código de Processo Penal. Antes da gente acabar e anexar aqui, e aí eu vou responder a pergunta de vocês, tá? Antes da gente acabar aqui esse ponto, eu quero mostrar para vocês o seguinte, quero mostrar, na verdade, para o magistrado o seguinte. A gente tem que pensar numa forma de demonstrar para o magistrado que não pode retroagir a entendimento jurisprudencial, sob pena de o réu ter um entendimento pior contra ele, né? Ter uma retroatividade maligna contra ele. E é isso que a gente tem que explicar aqui no final. E nem se diga que o atual entendimento do STJ pode ser aplicado para o caso em comento, vírgula, pois representaria
uma retroatividade maléfica ao réu, o que não é permitido nem mesmo para uma lei. Ponto. Então, o que não é permitido nem mesmo para uma lei. Depois você vai mudar esse texto é o texto bruto, tá? Depois você vai pensar mais ou menos como é que você vai colocar isso daqui, vai dar uma acrescentada, vai colocar os artigos de lei, tá? Que não pode ter retroatividade em malum parte, né? Em maléfica ou em malum parte, aí depois você escreve aqui. O que não é permitido nem mesmo por uma lei. Não é permitido nem mesmo para, né? É isso, para uma lei, vírgula. É notório que toda retroatividade dentro do processo penal deve ser benéfica ao réu. Pensar de outra forma seria aceitar duas situações iguais, precedente citado e caso em concreto pensar de outra forma seria aceitar que duas situações iguais podem ser julgadas de forma diferente. Beleza? Então, pessoal, essa aqui basicamente a tese. Para tanto, colaciono reportagens em anexo, ou para tanto, colaciono a íntegra do julgado em comento, colaciono em anexo a íntegra do julgado em comento, tendo em vista só isso aqui. Beleza. E aí você termina o teu pedido. Esse pedido aqui não é para explicar a prescrição, tá? Esse pedido é só o overruling. Eu só estou pedindo para que eles demonstrem a superação. Tem mais uma coisinha que a gente precisa colocar, que eu quase estava esquecendo. Então, para quem ficou aqui até agora, vai ganhar esse presente aí. Quem saiu antes vai esquecer de colocar isso na peça e aí não vai adiantar, tá? Para tanto, coleciona anexo a íntegra. Assim, utilize tal precedente para encaixe negativa da declaração de extinção de punibilidade pela prescrição, demonstrem, Vossa Excelências, a superação do entendimento, vírgula, e quando esta ocorreu, tá? Eu quero saber a data que ela ocorreu, por isso que eu coloquei aqui em maiúsculo, ó, e quando esta ocorreu. E aí a gente vai repetir isso daqui ali no final, só mudando o fundamento, ó. Para tanto, colocação anexo a íntegra do julgado em comento. Ante ao exposto, em caso negativa da declaração da extinção da punibilidade pela prescrição. Vou repetir aqui por quê? Porque às vezes a pessoa só lê esse finalzinho, né? Em caso negativa da declaração, requer seja demonstrado por Vossas Excelências a superação do entendimento e quando este ocorreu. Beleza? Por que isso? Porque se ele ocorreu numa data posterior, não pode ter retroatividade. Aqui eles já vão entender basicamente o nosso pedido.